Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre atenção na saúde. Nossa convidada é a professora da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Eliana Cirino. Professora Eliana, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigado você, Maíra. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder apresentar um pouco o que a gente vem desenvolvendo na Faculdade de Medicina de Botucatu, no campo da integração universidade, serviço, comunidade. Professora, pensando nessa integração que a senhora apontou, acho que é importante primeiro a gente esclarecer o que vem a ser a rede de atenção primária à saúde. Tá. Então, a atenção primária à saúde, na verdade, é um termo que a gente mundialmente tem trabalhado e significa, na verdade, um grande movimento que começa principalmente na década de 70, né? Nos anos 70, há um evento que a gente fala Conferência de Alma-Ata, que aconteceu na Rússia, e que propõe que o modelo de atenção à saúde no mundo, ele privilegie a atenção primária, tá? Que é todo um desenho que a partir de onde moram as pessoas, a gente tenha serviços de saúde, tá? Que vão procurar responder às necessidades básicas de saúde da população. É uma aproximação a essa comunidade, não necessariamente só no momento da doença. Exatamente, é um desenho de atenção à saúde no qual você tem uma centralidade na atenção primária. Isso com um desenho de centros de saúde, tá? E a partir desses centros de saúde que você teria toda a organização da rede de atenção à saúde. E quem faz parte dessa rede, professora? Não, da rede fazem parte todos os serviços de saúde. Médico, que a gente enfermeiro. Fala, todos os serviços seriam todos os pontos. Então, os centros de saúde, um ambulatório regional, unidade de pronto atendimento, unidade de pronto atendimento, um pronto-socorro. No caso da saúde mental, um CAPS, uma unidade de terapia, ou hospitais, aí hospitais secundários, hospitais terciários, como é o hospital maior que a gente tem em Botucatu, ou um hospital secundário, que é um hospital geral, e também a própria questão da gente pensar um pouco intersetorialidade. Então, teria também uma relação com outros equipamentos sociais, como, por exemplo, creches, escolas, vamos pensar o que mais? Creches, escolas... Consultório odontológico? Não, a parte de odontologia ela está inserida num centro de saúde, né? O próprio domicílio, então a questão da gente também está mais integrada no território onde as pessoas moram, toda a questão do trabalho, então indústrias, fábricas, se é uma região mais rural, o trabalho, por exemplo, aqui na nossa região, cortador de cana. Então, você pensar uma rede de atenção à saúde, tá, como um todo, e também conectar com os outros setores da sociedade. E nessa conexão é importante a gente pensar na formação desses profissionais. Eu citei anteriormente que é uma atuação conjunta de médicos, de enfermeiros. Sim. E pensando nessa formação, uma vez que estamos dentro de uma universidade, professora, como que tem se dado esse movimento formativo desses profissionais? Tá, então a ideia justamente é que a gente conseguisse pensar a formação das 14 profissões da saúde, né? Hoje em dia a gente fala numa 15ª, que é a graduação em saúde coletiva. Então, pensar, primeiro que a gente pudesse trabalhar a ideia de trabalho em grupo, em todos também esses pontos da rede. Então, ensinar os estudantes a trabalharem junto, que a gente chama de interprofissionalidade. E um segundo grande campo é pensar numa formação que ela se dê a partir do pensamento do cuidado às pessoas. Então, a gente sair de um modelo onde eu penso em tratar doenças e partir para um modelo onde eu penso no cuidado, né? Daí o que a gente tem chamado na pessoa, não na doença, na família, na comunidade, e daí um desenho que a gente tem chamado então que seria a integralidade do cuidado na saúde, né? O que a gente tem, a Unesp, né, a Faculdade de Medicina de Botucatu, ela é bastante pioneira nessa proposta do ensino na atenção básica. Então, desde a da década de 70, né, no começo da faculdade, você já tem a presença de jovens professores daquela época
que, junto com outras faculdades do Brasil, que começaram a pensar que a gente não deveria trabalhar um ensino só dentro do hospital, mas pensar também o ensino na formação de médicos muito mais num campo da onde as pessoas moram. Então começa isso comunidade rural, na Fazenda Lajeado, e depois outras cidades vizinhas com a ideia de um internato rural. E depois, então, a gente chega mais próximo aos presentes anos com a ideia dessa perspectiva, de uma formação em rede, onde eu pensaria todos os pontos diferentes e com um foco no ensino na atenção básica, então, nos centros de saúde. E como que está organizado isso hoje dentro da Faculdade de Medicina? A senhora participou, né, da gestão em saúde do Ministério da Saúde. Sim. Como que esse conhecimento, uma preocupação federal, vem para dentro de uma universidade pública? Tá, então na verdade, para te dizer, não é só uma preocupação do Brasil, né? Então assim, há um movimento no mundo atual de pensar essa formação de médicos e de outros profissionais da saúde a partir dessa lógica de uma maior interação entre formação profissional e serviços de saúde. Então, que eu deveria pensar a formação dos profissionais nos serviços de saúde. E qual é o objetivo maior? É qualificar, né, a própria assistência ofertada à população. Então, na formação médica, a gente teve várias mudanças de paradigma ao longo diríamos assim, século XX. Então, um primeiro movimento foi logo no começo do século XX, que foi inserir as escolas médicas nas universidades, que é chamado movimento Flexner, que começa nos Estados Unidos, Canadá, e tem muita influência na educação médica brasileira. Essa educação médica brasileira, ela traz um cientificismo à formação dos médicos. E é muito importante, traz as escolas médicas para dentro das universidades. Mas o desenho, ele era bastante hospitalocêntrico, quer dizer, o ensino basicamente acontecia dentro dos hospitais. Qual é o movimento que acontece, então, como um movimento mundial? É pensar que a formação de médicos e a formação de todos os profissionais de saúde não pode acontecer só dentro do hospital, mas ela tem que ser pensada dentro do serviço de saúde, tá? E não só pensada dentro do serviço de saúde, mas pensada dentro do serviço de saúde num desenho de qualificar a oferta dos serviços à população e às pessoas sob cuidado. E aí, nessa qualificação, a Faculdade de Medicina ela oferece uma disciplina aos alunos do curso de Medicina e Enfermagem. Há um movimento no nosso país que é de diretrizes curriculares, né? Então, no começo dos anos 2000, 2001, é implantada pelo Ministério da Educação novas diretrizes curriculares, não só para os cursos de medicina, mas para todos os cursos da saúde. Nessas diretrizes curriculares de 2001, então já é apontada a perspectiva de que a gente deixe de dar uma formação só centrada no hospital e passe a pensar uma formação no Sistema Único de Saúde, que é o sistema maior do nosso país, que é chamado SUS, e que então você pensasse essa formação no SUS. E não só pensasse no SUS, mas pensasse com essa relevância da atenção básica. Então, não só Botucatu, mas muitas escolas do Brasil, eu te diria que a maioria delas, mudam um pouco o foco do seu ensino e passam a ter essa maior interação com a rede pública do município e com a comunidade. E Botucatu faz esse desenho, implanta a partir de 2003 um programa, eu diria que ele não tem uma cara de disciplina, mas muito mais de um programa, de um módulo, porque ele é interdisciplinar, ele tem a participação de muitos departamentos, mas com essa perspectiva de colocar o aluno desde o primeiro ano do curso na comunidade, para que o aluno entenda, né, como vivem as pessoas, como as pessoas cuidam da sua saúde e também numa perspectiva de eu conseguir pensar um cuidado que respeita a autonomia, o desejo, a vontade das pessoas que estão sob cuidado, quer dizer, que eu entenda que isso tem que ser mudado num ponto de vista de comunicação mesmo, né? E que a própria pessoa também é responsável pelo seu cuidado. Então, ela tem que
Na verdade, não é uma comunicação unidirecional, mas uma comunicação onde essa pessoa sob cuidado seja ouvida, seja respeitada, e esse é um pouco o exercício que a gente vem fazendo. E também, nessa perspectiva, a gente tem trabalhado a própria educação permanente, que é uma perspectiva de você formar os trabalhadores da saúde também na qualificação da assistência. Essa também é uma questão que a universidade pode contribuir muito, em termos de qualificar tecnicamente, né, os profissionais da saúde. E no próximo bloco, então, a gente conversa um pouco mais sobre a atuação deste grande programa da Faculdade de Medicina, para saber como ele está estruturado, ouvindo aí pesquisadores, funcionários e a própria comunidade também que se beneficia desse trabalho. Certo. O Diálogos faz uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e no programa de hoje nós conversamos sobre atenção à saúde com a professora Eliana Cirino, da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Para conhecer um pouco mais sobre esse programa de interação, universidade, serviço e comunidade, nós conversamos com a pedagoga Renata Romagnoli, do Núcleo de Apoio Pedagógico da FMB. Na verdade, eu chego no Núcleo de Apoio Pedagógico em 2003, onde o núcleo está começando com a inserção do projeto, do programa do Ministério da Saúde para implementar as diretrizes curriculares de 2001. O programa na época era o PROMED. Eu chego no Núcleo de Apoio Pedagógico para ajudar a implantação desse programa e para trabalhar inicialmente no programa, então, o Programa Interação Universidade, Serviço Comunidade e USC, onde o núcleo com a frente de ensino na comunidade acaba se responsabilizando pela implantação desse projeto, desse programa dentro da universidade. Em 2003, 2004 e 2005 a gente ainda vai trabalhar com esse programa dentro do curso de medicina só, numa perspectiva de integração disciplinar. Ela não era ainda uma disciplina obrigatória do currículo. E 2007 é implantada então a disciplina IUSC. Eu ajudo desde o começo da implantação, né? Eu estou atuando no IUSC desde o começo da implantação do IUSC, quando a gente ainda discutia quem eram as pessoas que começariam, pensando quem seriam os professores. E aí, então, a gente começa um grupo, né, da faculdade, que a gente chama de coordenação colegiada, um grupo responsável pela frente de ensino na comunidade de docentes do Departamento de Saúde Coletiva, Pediatria, se responsabilizam pela implantação e a gente começa a ajudar a captar professores, a ver quem eram as pessoas, porque esse programa ele tem hoje disciplina, ele tem um diferencial. Os professores que atuam na atenção básica, eles não são, no primeiro e no segundo ano, eles não são só docentes da instituição, eles são profissionais preceptores da rede, né? São profissionais que atuam na atenção primária. Eu acho que esse é um diferencial do programa. Então a gente começa a trabalhar desde o processo de formação e a trabalhar com a própria implantação mesmo da disciplina. Em 2007, então o programa IUSC vira disciplina IUSC. Em 2008, a gente tem, acho que a nossa grande mudança para uma disciplina interprofissional curricular, né? O IUSC, então, hoje ele é uma disciplina curricular para os cursos de medicina e enfermagem. Então, nós temos 120 alunos, 90 da medicina e 30 da enfermagem. O nosso foco na atenção primária. Primeiro ano a gente vai trabalhar desde estudo de território, a gente vai trabalhar com visita domiciliar, com desenvolvimento de criança, no segundo, desenvolvimento infantil, na verdade. No segundo ano a gente vai trabalhar com educação em saúde, SUS, e nesses 2 anos o foco, sem dúvida, é a integralidade do cuidado. No terceiro ano o IUSC ele tem um foco de clínica ampliada, e aí não são para os alunos de medicina e enfermagem, apenas para os alunos de medicina, porque os alunos de enfermagem já começaram o atendimento clínico antes, né, no segundo ano, já tem uma inserção clínica antes. Eu acho que, eu tenho certeza que o que
a gente conseguiu desenvolver no campo, tanto da disciplina quanto da formação dos professores, algumas questões de comunicação, do próprio fortalecimento da atenção primária, o que era atenção primária, o que é a integralidade do cuidado no SUS. Essas foram as questões levantadas. Por que um aluno tem que estar inserido desde o primeiro ano na comunidade? A gente não trabalha com a ideia de inserção precoce, porque precoce é antes da hora. O que ele faz é uma inserção na hora. Ele está na hora, ele está preparado para estar nessa inserção. E o que a gente quer dele? O que a gente quer do ensino na comunidade? Eu acho que essas foram questões que eu levantei através da visita domiciliar como estratégia no meu mestrado, onde a gente foi continuando a pesquisa no doutorado. Aí no doutorado eu pesquisei como é que isso se dá no Brasil, E o que a gente foi encontrando, o que eu encontrei, na verdade, é que na atenção primária não é uma outra realidade, é uma realidade onde é possível conhecer um paciente que tem autonomia, que não está deitado, que tem vida, que tem responsabilidade pela sua saúde e que não necessariamente está deitado num leito e que está à mercê ou que está lá para fazerem dele o que quiserem. Na verdade, ele tem voz ativa, não que isso não aconteça dentro do hospital, acontece algumas vezes, mas na atenção primária é muito diferente. E na visita domiciliar, mais diferente ainda. Na visita domiciliar é mais diferente porque ele está dentro da casa dele, Ele está no espaço que é dele, ele está com a vida dele. E aí, como é que o aluno pode ter esse espaço como um espaço de aprendizado? Professora Eliana, nós ouvimos a Renata comentando um pouco como que funciona essa questão do IUSC, que é esse programa que nós comentamos anteriormente, e como esse programa tem tido um impacto junto à comunidade lá em Botucatu. Então, eu acho que eu tenho sempre repetido que o nosso maior parceiro desse programa é a própria comunidade, tá? É claro que quando você tem a visita do aluno do primeiro ano, que vai conjuntamente alunos de enfermagem e alunos da medicina, há um serviço de saúde, ou às residências, ou a uma creche, ou a uma escola, a perspectiva é muito mais que esse aluno está indo lá para ele aprender, É um aluno que recém chegou na universidade. Mas o que a gente tem conseguido trabalhar também é uma perspectiva de que esse aluno traz conhecimentos, traz a sua cultura, traz aspectos ideológicos. E o que muito a gente quer trabalhar é que esse aluno compreenda como as pessoas vivem, como elas têm soluções muito inteligentes para lidar com o seu cuidado e que ele aprenda muito a ouvir esta comunidade, que ele perceba que isso é muito importante para ele ser um bom profissional. Para a gente saber um pouco do impacto nessa formação dos alunos e também na própria comunidade, vocês fizeram um vídeo, Fazer Saúde na Comunidade, com a palavra os protagonistas. Então, nós também vamos dar o espaço para esses protagonistas falarem assistindo um trecho desse vídeo. Ótimo. A partir do primeiro ano, a gente atua em vários cenários, Na comunidade, na atenção básica, na atenção primária. Começa no primeiro ano com o IUSC, um projeto bom que a gente vai a campo, conhece a realidade das famílias, tudo. Já começa aí. No terceiro ano também a gente atende na pediatria e no próprio IUSC, numa atenção global do paciente. No quarto ano atende no Centro de Saúde Escola. No quinto, na pediatria, na geriatria, tendo tudo como base a atenção básica. E é muito bom ser essa vivência na atenção básica, porque o médico, na minha opinião, tem que ser formado primeiramente para isso. Tratar o paciente de igual para igual, não como o médico sendo superior ao paciente. Porque eu acho que é tudo uma troca de experiência e isso que é bacana das visitas. Eles aprendem comigo, pelo que eu tenho no dia a dia, pela vivência que eu tenho com o bebê e pelo que eles aprendem e podem me ensinar também.
Acho que isso contribui bastante com esse contato mesmo que eles têm com os pacientes nas casas, né? Não fica só ali entre uma mesa, entre um consultório e o paciente, mas esse trabalho que eles estão fazendo na casa, o contato direto com o paciente, a conversa, as visitas que eles fazem, as perguntas sobre as famílias, no futuro vai ser importante. É bom porque a gente conversa, sabe mais da saúde, se eles souberem, eles falam com a gente, né? Que eu não vivo muito num posto, né? Eles que sabem, vive lá, que estuda, né? Deve saber, então dá para ensinar a gente. Então acaba sendo uma troca, acaba gerando mesmo uma amizade verdadeira. Então isso é bem bacana. Porque eles estão aprendendo a trabalhar com um grande sentido humanitário e ético e de doação pessoal para a população. Eu acho que esse é o resultado de uma ideia simples que nasceu há uns anos atrás e que, com o esforço de todo mundo e a compreensão dos alunos, das autoridades, foi muito boa para o município. E é um exemplo, acho também. Professora, diante então da fala dos alunos, da comunidade, da própria Renata explicando como funciona esse programa de vocês, o IUSC, a gente comenta então os desafios e as perspectivas dessa área de rede de atenção à saúde no próximo bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio a professora Eliana Cirino, da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Professora, nós conversamos sobre a interação desse programa, né, da interação Universidade, Serviço e Comunidade. Eu gostaria de saber da senhora quais desafios um programa como esse, uma vez que é uma demanda mundial, tem ainda pela frente para pensar na formação desses profissionais e nesse serviço junto à comunidade. Tá. Eu acho que uma questão importante para estar te falando, quer dizer, como eu te falei, há um movimento nacional, né? Ele começa já há muito tempo, mas agora, acho que a questão mais importante seriam, então, assim, em 2013 e 2014 são aprovadas novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina e que também devem impulsionar todo um movimento de mudanças curriculares para todos os cursos da área da saúde, né? Da parte do Ministério da Saúde, a perspectiva maior que a gente vem trabalhando e que eu trabalhei nesses 2 anos e meio que eu estava na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, é a perspectiva de realmente a gente pensar uma formação no serviço de saúde pensando toda a rede de atenção, pensar uma formação no SUS. Mas eu diria assim, não basta só pensar uma formação no SUS, tem que pensar uma formação no SUS para que o aluno aprenda a trabalhar no Sistema Único de Saúde com qualidade, que eu pense uma rede de atenção muito forte, assim, e que ela possa responder às necessidades de saúde da população brasileira, qualificando essa atenção. Para isso, ao mesmo tempo que eu tenho que pensar a formação dos estudantes, eu tenho que pensar a qualificação dos profissionais da saúde. Daí eu acho que a ideia que acontece desde 2003 no Ministério da Saúde, que é a existência dessa nova secretaria que pensa numa perspectiva de educação permanente, que é pensar a formação dos trabalhadores da saúde. Essa educação em saúde. Pensar essa formação, que ao mesmo tempo que eu estou trabalhando no serviço, eu estou pensando a formação dos trabalhadores, para que eles estejam conseguindo responder, né, aos inúmeros desafios que acontecem a cada momento, né? A saúde é um campo extremamente complexo, então eu preciso a todo momento estar pensando como é que eu qualifico essa atenção ofertada à população. E a senhora disse que há esse movimento nacional vindo do Ministério da Saúde, mas junto aos universitários na Faculdade de Medicina de Botucatu, que é a realidade que a senhora vivencia,
junto aos demais professores do corpo docente, como que tem sido essa dinâmica de cada vez mais ampliar esse grande programa que nós comentamos aqui? Tá, então na Faculdade de Medicina são diversos departamentos que compõem o grupo de professores que estão trabalhando na atenção básica, né, na atenção primária à saúde. Então a gente tem o departamento de enfermagem, o departamento de saúde pública, clínica médica, pediatria, psiquiatria e neurologia, e outros departamentos que em diferentes momentos têm pensado, que a gente tenha essa formação pensando mais numa ideia de rede, né? Vou te dar um exemplo para você entender. Então, por exemplo, um paciente diabético, né, ele é atendido na atenção básica. Se ele tem uma complicação, se ele tem alguma questão que não dá para se trabalhar nesse nível de atenção, então ele é encaminhado para um outro serviço, tá? E se ele teve uma coisa tão grave, ele precisou ter uma internação, ele foi para uma internação num hospital terciário como é o nosso HC. Quando ele vai voltar para a casa dele, é muito importante que quem vá estar dando continuidade ao atendimento, que é a equipe de saúde da família, que ela entenda tudo o que aconteceu com esse paciente lá na internação dele. Às vezes ele teve que ter uma amputação ou alguma coisa muito grave, para que esse cuidado ofertado lá na unidade básica tenha uma conexão com o que aconteceu numa internação. E que esse cuidado que vai ser ofertado lá na casa dele ou no centro de saúde, né, esteja em rede com tudo que tem que ser realizado. Então, é um pouco essa ideia, que eu tenho uma responsabilização maior sobre o cuidado. E nessa responsabilização maior, eu dei um papel importante para essa atenção que acontece nos territórios. Na página da Faculdade de Medicina de Botucatu, na internet, a gente consegue algumas informações sobre o núcleo, né, de apoio pedagógico e esse trabalho de vocês, assim como algumas obras que vocês têm publicado para mostrar esse trabalho que sirva de inspiração para outras universidades e outras áreas da saúde no país. Sim, então a partir mais ou menos de 2010, a gente participa então como outras escolas do país e outros institutos de pesquisa de um projeto que se chama Pró-Ensino da Saúde, que está voltado exatamente para que a gente tenha produção científica sobre todo esse movimento de adequação da educação superior na saúde e sobre essa proposição da gente estar mais próximo aos serviços de saúde. Então, a gente fez várias teses de doutorado, dissertações de mestrado, a gente está agora com 2 pós-doutorandas, pensando esse trabalho e a construção do conhecimento, porque claro que a gente precisa ter muita coisa produzida para que a gente possa também avançar nessa perspectiva de uma educação mais próxima do serviço e de uma educação que tenha sempre esses dois lados. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e parabenizar toda a equipe que atua junto a esse programa do IUSC e também junto ao Ministério da Saúde nessa preocupação junto à comunidade, que seria o foco maior de qualquer área da saúde. Maíra, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Muito obrigada. Obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais sobre o ensino e a gestão na área de atenção à saúde, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.